Como William Irvine escreve em seu livro Um Guia para a Boa Vida, a antiga arte da alegria estoica. Uma maneira de superar nossa obsessão por ganhar a admiração das outras pessoas é fazer um esforço consciente para realizar coisas que provavelmente irão gerar o desprezo delas. Cato fazia questão de ignorar as ditaduras da moda. De acordo com Plutarco, Cato não fazia isso porque buscasse a vanglória. Ao contrário, ele se vestia de maneira diferente para se acostumar a ficar envergonhado apenas com o que realmente era vergonhoso e ignorar a baixa opinião dos outros sobre as demais coisas. Em outras palavras, Cato conscientemente realizava ações que provocavam o desprezo das pessoas apenas para poder praticar o ato de ignorar esse desprezo. Outro grande exemplo de alguém que adotou essa prática foi Diógenes, o cínico, que viveu no século IV a.C. Quase diariamente, Diógenes tomava atitudes que provocavam ridículo, rejeição e desprezo. Um exemplo disso era quando ele andava para trás nos teatros, indo contra a multidão que estava saindo, com o objetivo de se acostumar a atos de não conformidade. Quando ele fazia isso, as pessoas o zombavam e questionavam sua intenção, ao que ele respondia: "Vocês não têm vergonha de, enquanto caminham na direção errada da vida, zombarem de mim por andar para trás?" Diógenes foi tão bem-sucedido em se desapegar de qualquer preocupação sobre o que os outros pensavam dele, que alcançou um nível de liberdade que muitos só podem sonhar. As correntes das opiniões alheias não o constrangiam mais, o peso da validação social não o incomodava. E em vez de moldar sua vida para parecer bem aos olhos dos outros, seu único propósito era cultivar uma grandeza de si mesmo por meio do domínio do corpo e da mente. Quando alguém disse a Diógenes: "A maioria das pessoas ri de você", ele respondeu: "E com certeza os burros riem deles, mas assim como não me importo com os burros, eu não me importo com eles." A forma de viver de Diógenes não fez com que fosse desdenhado por todos os seus contemporâneos. Pelo contrário, ele era admirado por figuras notáveis. Alexandre, o Grande, ficou tão impressionado com seu caráter que, em uma ocasião, disse: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Para nos aproximarmos do ideal de Diógenes, é útil adotar a seguinte mentalidade: não estamos praticando atos de não conformidade apenas para parecer tolos ou para atrair atenção. Nosso objetivo é aprender mais sobre a natureza humana e sobre o nosso próprio potencial. Estamos, na verdade, praticando o que Nietzsche chamou de observação psicológica. Assim, quando nossas ações provocam risos ou desaprovação, podemos seguir o conselho do filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeriu: se você se deparar com algum traço especial de maldade ou estupidez, deve tomar cuidado para não se deixar incomodar ou angustiar, mas vê-lo apenas como um acréscimo ao seu conhecimento, um novo fato a ser considerado ao estudar o caráter da humanidade. Sua atitude em relação a isso será a do mineralogista que encontra um espécime muito característico de um mineral. O problema da preocupação é que nossa mente tende a tentar controlar o incontrolável. A opinião das pessoas não está em nossas mãos, e por isso não há muito o que possamos fazer para impedir que elas não gostem de nós. Contudo, existem alguns passos que podemos dar para melhorar nossa maneira de lidar com esses sentimentos. Um primeiro passo para cultivar uma atitude mais saudável em relação às opiniões dos outros é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Essas pessoas merecem nosso respeito e admiração? Estão em processo de crescimento ou estagnadas? Têm mentes corajosas, independentes e curiosas, capazes de buscar a verdade e formar suas próprias opiniões? Ou são conformistas que aceitam tudo sem questionar e repetem o que ouvem de celebridades, influenciadores e políticos? Se uma pessoa não nos impressiona, por que deveríamos nos preocupar em impressioná-la com nosso estilo de vida? O filósofo estoico Sêneca disse: "Quão louco é aquele que sai da sala de aula com o coração alegre simplesmente pelos aplausos dos ignorantes. Por que você sente prazer em ser elogiado por pessoas que você mesmo não pode elogiar?" E Arthur Schopenhauer reforçou: "O que acontece na consciência dos outros é uma questão de indiferença para nós,